Marcos capítulo 1, nós vamos estar lendo versículo 40 ao 45. Marcos 1, 40 ao 45. A palavra de Deus nos diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Pedir ao irmão Jânio que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Podeis entrar, irmãos. Pedir aí a paciência dos irmãos, né? Quanto à rouquidão, mas Deus vai abençoando aí no desenrolar, né? Das conferências. Bom, nós temos aí atrás, né? No nosso painel aí, nós temos aquilo que é o tema da nossa conferência de missões. Então, é um tema importante que nós devemos ter na nossa mente, né? Então, eu vou pedir para os irmãos lerem em alto e bom som. Acho que está lá, né? Então, vamos lá. Missões. Amém? Então, missões, essa missão não pode parar. É a missão, né, a qual o Senhor, nosso Deus, tem nos dado. Nós sabemos muito bem, então nós podemos até pular de certa parte a nossa introdução com respeito a missões, porque cada um de nós aqui já sabemos o que é missão, o qual é a missão, melhor dizendo, da igreja. E a missão da igreja, obrigado. A missão da igreja é justamente levar o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Inclusive, amém, irmãos? Me ajuda aí, hein? Então, inclusive, o hino que nós cantamos por derradeiro agora é falando justamente sobre essa questão. Vai ser o hino que nós vamos estar cantando durante toda a série de conferências, né? Em todos os cultos nós vamos estar cantando ele, o 188 do Cantor Cristão. E lembrando disso, né, que a nossa missão é realmente levar o evangelho às pessoas perdidas. Então, missões, essa missão não pode parar. Missões, essa obra não pode parar, essa missão não pode parar, e nós queremos aí desenvolver alguns pontos do porquê ela não pode parar durante esses dias aí que nós vamos estar tendo. Primeira noite, né? Essa noite nós queremos ver sobre missões. Essa obra não pode parar por conta da condição humana. A primeira questão que nós precisamos ter em nossa mente com respeito ao evangelismo, né, a levar as boas novas de Cristo Jesus, e o porquê essa missão não pode parar de forma alguma, é justamente por conta da condição a qual se encontra o homem, a condição humana. Nós temos aqui nosso texto, né, esse texto aqui, um dos talvez mais tocantes com respeito ao Novo Testamento, falando justamente sobre esta condição humana. Um texto, né, que realmente traz a nós um ensinamento muito importante. Além de um fato aqui ocorrido na vida deste homem, o qual encontrou ali no Senhor Jesus Cristo aquilo que iria mudar realmente, transformar a sua vida completamente, ainda este texto é um símbolo, inclusive um emblema, justamente da condição humana a que todo homem
se encontra, todo homem sem Cristo se encontra. Então, nós encontramos aqui neste texto, ele mostra para nós aqui pelo menos dois polos distintos sobre a questão humana, né? A questão, primeiramente, da miséria extrema em que o homem sem Deus se encontra. O homem sem Cristo, ele se encontra em uma questão miserável mesmo. Ele vive uma vida miserável, uma vida realmente destruída pelo pecado, uma vida completamente, né, arruinada pelo pecado. Só que também, esse mesmo texto aqui mostra a compaixão, o amor infinito de Cristo Jesus. Amém, irmãos? O amor de Deus, a compaixão a qual o Senhor Jesus, o nosso Deus, teve para conosco. Então, este texto relata, né, na história, a história humana, a parte triste, sim, da forma como o homem se encontra, aqui simbolizado, né, pela vida deste homem que sofria aqui de lepra, mas também mostra a compaixão infinita de Deus derramada, né, sua misericórdia, o seu amor para com o ser humano também. Então, Jesus, aqui no nosso texto, ele olha, né, para este homem e ele realmente se compadece deste homem e ele realmente demonstra graça, demonstra amor, misericórdia, compaixão para com este homem. Interessante o nosso texto aqui, nós notarmos, né, que em algum momento, lá na Galileia, este homem, de repente, pode ter acordado pela manhã, bem cedo, e de repente sua esposa olhado nele, visto que o tom de pele em alguma parte do corpo não estava muito boa, não estava agradável, aquela mulher logo, né, avisa ao seu esposo sobre aquela situação. Logo aquele homem sai, como era de costume, vai se mostrar ao sacerdote, e chega ali o sacerdote, então, dá o laudo, né, médico ali, dizendo, olha, você está imundo. E a partir daquele momento, né, daquele momento onde aquele homem é acometido por aquela enfermidade, a sua vida muda completamente. A sua vida vai em uma decadência, né, horrível mesmo. Aquele homem agora, já diagnosticado pelo sacerdote como tendo lepra, aquele homem, ele é tirado do seu convívio familiar, aquele homem é colocado, né, num leprosário, aquele homem é ali distanciado de tudo, de todos aqueles qual ele ama, e aquele homem, ele então vai viver uma vida longe, distante, sozinho, uma vida realmente esperando unicamente a morte lhe abater. Os irmãos sabem muito bem que esta doença, né, a lepra hoje não é mais como era naquela época, mas naquela época a lepra era uma doença incurável. A lepra era uma doença realmente terrível. Era uma doença onde normalmente a pessoa diagnosticada por aquilo, realmente depois, inclusive ali do tempo, né, de purificação ali que o sacerdote estabelecia, não havendo a purificação, não havendo melhora daquela mancha, aquela pessoa realmente ela era colocada naqueles leprosários ali, justamente esperando para a morte mesmo. E ela ia definhando, ela ia se acabando, ela ia se destruindo completamente ali, aquela doença ia destruindo completamente aquela vida, até que aquela pessoa deixasse de existir. Então, amado, esse incidente aqui, o qual o evangelista, né, Marcos, e também os outros evangelhos sinóticos também, né, nos falam sobre ele, este texto aqui mostra justamente esta condição horrível a qual o homem se encontra. Missões, amados. Essa obra ela não pode parar por conta da condição humana. O homem está em grande necessidade de Deus. Amém, irmãos? O homem tem uma necessidade tremenda de Deus. Eu não estou falando só para a sua existência, dizendo, neste mundo aqui, né, tudo que nós temos e que nós precisamos para a vida vem realmente de Deus, né? O ar que nós respiramos, alimento, chuva, saúde e tantas outras coisas mais, tudo provém de Deus, mas, no entanto, né, até mesmo na questão espiritual, também o homem necessita de Deus. Ainda que alguns vivam neste mundo, achando, né, que jamais irão necessitar de Deus, que Deus é uma história, né, e que não é um fato, que Deus é fruto da imaginação humana, ainda que alguns pensem assim. O triste é de que um dia eles vão ver que realmente Deus é uma realidade, a sua necessidade na vida humana é uma necessidade, e talvez muitos, né, vão dar fé disso o mais tarde possível, onde não poderão fazer nada com respeito ao seu destino eterno, com respeito a essa realidade a qual eles vivem. Então o homem está em uma grande necessidade, ele necessita de Deus. Olha comigo lá no Levítico,
Nós vamos rapidinho virando aí alguns textos nessa noite. Mira lá para Levítico, capítulo 13. Levítico capítulo 13, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: E o sacerdote examinara a praga na pele da carne, se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parece mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote a examinará e a declarará por imundo. A lepra, o texto bíblico aqui nos ensina, né, de que a lepra é uma ferida mais profunda, né, que a pele. É uma doença, naquela época não era somente uma doença dermatológica, né, não era só algo da pele, mas era algo muito mais profundo. A lepra não era... a lepra, aqui ela atacava, né, não só a pele, mas também o sangue, a carne, o osso. Ela realmente ia, né, entrando ali dentro do corpo daquela pessoa, atingindo as camadas, inclusive, mais inferiores ali da pele, até chegar à carne, até mesmo chegando ao osso, ao ponto, né, daquelas pessoas que eram atingidas pela lepra ali, perder até mesmo partes do seu corpo. Então era comum naqueles dias, né, encontrar pessoas que eram acometidas de lepras e que faltava, né, partes do seu corpo, talvez cartilagem do nariz, pedaço da orelha, né, parte dos lábios, às vezes os dentes também ali caíam. A lepra, ela fazia justamente isso, né? A lepra, ela atingia de forma profunda. Amado, o texto aqui deixa bem claro para nós a semelhança aqui da lepra. O pecado também é algo que não atinge o ser humano e não atingiu o homem somente superficialmente, mas atingiu realmente profundamente ao homem. Amado, naquele momento onde Adão e Eva ali desobedeceram a Deus no Éden, naquele momento ali onde eles comeram do fruto qual Deus havia dito que não era para comer, naquele momento ali o pecado entrou na raça humana. O pecado começou então a fazer parte do homem. O pecado, então, tem, né, realmente ali corrompido o homem, atingido o homem nas partes mais profundas da sua vida. A lepra, assim como a lepra, o pecado tem tomado proporções terríveis na vida do ser humano. O pecado atinge a mente, o coração, atinge a vontade. O pecado realmente destrói cada um de nós. Amados, quantos de nós, né, hoje mesmo nós fomos tentados, nós pecamos. Quantos de nós, até mesmo hoje, né, estivemos aí lutando contra o pecado, e muitas vezes até mesmo a nossa carne, né, prevalecendo, o pecado, inclusive, tendo domínio sobre as nossas vidas. Porque o pecado, amado, realmente é algo que é triste, é algo que realmente é profundo na nossa vida. E nós precisamos, né, realmente lutar contra isso. Então, amado, o pecado é algo profundo. Ele atinge os pensamentos, a palavra, o desejo, a consciência. E muitas vezes, inclusive, é o pecado na nossa vida é que nos impede até mesmo de praticarmos aquilo que é a missão a qual Deus tem determinado para a igreja. É interessante, né, quando nós marcamos, por exemplo, um culto ao ar livre, numa praça, ou então quando é marcado, né, uma distribuição de folheto, algum trabalho evangelístico. Normalmente aqueles que aparecem são aqueles que estão buscando realmente viver perto de Deus. A grande maioria daqueles que não aparecem, não estou generalizando, mas a grande maioria daqueles que não aparecem justamente porque estão vivendo uma vida em desacordo com o viver cristão, com a palavra de Deus, e por isso nem aparecem lá por conta da vergonha. Até mesmo de estarem ali e de repente alguém passar, né, apontando o dedo, e até mesmo caçoar e passar vergonha por conta da vida a qual está levando. Amado, o pecado, ele realmente causa problemas terríveis na nossa vida. O pecado causa problemas terríveis na vida da igreja. O pecado, né, atrapalha realmente a missão. Agora veja, amado, o pecado aqui, como a lepra, ele é algo profundo. Ele também separa. O homem não só foi contaminado profundamente pelo pecado, em todo o seu ser, como também ele foi também separado pelo pecado, ele foi separado de Deus. Além do sofrimento aqui, que aquelas pessoas tinham por conta da doença, da enfermidade ali, dores terríveis, como nós dissemos, por conta da parte do corpo que iam perdendo, essas pessoas ainda sofriam uma dor muito maior por conta da separação dos seus entes queridos. Olha, irmãos, é interessante, né? 2 anos atrás, quando tivemos aí o início, né, da pandemia, da Covid, os irmãos se lembram,
eu fui o primeiro em casa, né, a ser constatado que estava com a Covid. Olha, amado, nada doeu mais naqueles dias, para mim, do que realmente eu ter que ficar em isolamento. E os irmãos se lembram, nós não estávamos tendo culto presencial e nós acabamos, né? Eu acabei ficando isolado aqui na igreja, deixei minha família ali e a dona Tatiane vinha aqui, entregava comida ali e a gente com todo cuidado, né? E aí depois acabou que ela também já estava também, né? Com a Covid e tudo mais. Mas aquilo é uma dor terrível, irmãos. A separação, a qual muitas vezes, né? Aquelas pessoas elas tinham de ter dos seus entes queridos ali, como eu disse, indo até aqueles leprosários ali, vivendo naquelas cavernas, junto com outros leprosos, e elas jamais poderiam voltar para o seu convívio familiar. A lei, inclusive, dizia que eles jamais poderiam entrar por dentro da cidade. Jamais. Os leprosos, então, eram expulsos da cidade. Ficavam do lado de fora da cidade, longe da sua família. Se alguém tivesse vindo por um caminho, e eles ali estivessem naquele mesmo caminho, eles tinham de gritar, inclusive, imundo, imundo, para que as pessoas não chegassem perto deles. Alguns leprosos, inclusive, andavam, né, com sinos, alguma coisa que fizesse barulho para as pessoas que não podiam falar, aqueles leprosos até mesmo que perderam, né, a capacidade da fala por conta da doença. Eles andavam com sinos, algumas coisas fazendo barulho, para que as pessoas vissem que eram leprosos de longe, e assim, então, não pudessem chegar perto, e assim não tomar para si aquela enfermidade também. Então, veja, amado, a lepra é algo que separa. O pecado também é algo que separa o homem de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos, né, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Cristo está separado de Deus. O homem perdido, ele não pode, né, ter contato nenhum com Deus. Ele está longe, ele está distante. O seu espírito, né, não pode se comunicar com o Espírito de Deus, inclusive. Ele está morto espiritualmente. Assim, né, o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que ele não nos ouve. Olha como o pecado, né, atinge a condição humana aqui. Há uma grande necessidade realmente do homem, né, ter um encontro com Deus. O homem precisa realmente de Deus para mudar essa situação a qual ele se encontra. A lepra, então, é profunda na pele, a lepra separa. A lepra também insensibiliza, assim como o pecado. Aquelas manchas que eram esbranquiçadas no corpo, e logo, de repente, aquelas manchas se tornavam profundas, e logo ali, por conta daquela enfermidade, perdia-se a sensibilidade. E era comum aquelas pessoas até mesmo ali se aquecer, né, no fogo e coisas desse tipo, e ali de repente, a mão tão perto do fogo, a ponto de queimar os seus membros, justamente porque já não estava sentindo parte, né, dos seus membros por conta daquela enfermidade da lepra. Causa uma insensibilidade tremenda. Amado, o pecado causa insensibilidade. A semelhança da lepra. O pecado anestesia, ele calcifica o coração. Ele cauteriza a consciência. Ele realmente, né, mortifica, inclusive, a nossa alma. Lembra, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo? Aqueles dias, primeiros dias da nossa conversão, o desejo que nós tínhamos no coração realmente de irmos ali e falarmos do amor de Jesus Cristo para todas as pessoas. Nós queríamos chegar na nossa casa e se no nosso lar todos ainda eram perdidos, nós queríamos falar do amor de Jesus, ganhar todos eles para Jesus. Mas a partir do momento, né, em que nós começamos a nos envolver novamente com o pecado, nós começamos então a ter este anestesiamento até mesmo da questão da compaixão do nosso coração para com as almas perdidas. E assim, talvez hoje, nós não tenhamos mais aquele mesmo amor, o qual nós tínhamos ali no início da nossa conversão. Também o perdido também por conta do pecado, né? Ele está com o seu coração anestesiado com respeito a Deus. Veja que o homem, né? A palavra de Deus diz que o homem vive como se não houvesse Deus. O homem vive assim. Nós olhamos para este mundo e nós vemos coisas terríveis acontecendo.
E as pessoas achando que elas nunca vão ter de dar conta por aquilo que elas estão fazendo, pela forma como elas estão agindo. Vivem como se não houvesse Deus. A palavra é pregada e às vezes por conta justamente deste pecado, né? A profundidade em qual elas estão vivendo no pecado, seus corações também estão endurecidos, de forma que eles também não sentem de maneira nenhuma, né? Ali a necessidade de Deus nas suas vidas. Então, amado, pecado aqui. A história aqui também nos relata sobre este homem falando, né? Também aqui sobre essa questão da lepra, que a lepra também deixa marcas e marcas terríveis. Pecado também deixa marcas terríveis. Imagine você, né? O que é perder um membro do corpo. Eu não sei, até hoje eu não perdi nada, não teve que tirar nada, né? Cirurgia, coisa assim, graças a Deus. Mas imagine você o que não é perder um membro. Deixava marcas realmente terríveis. Aquelas pessoas perdiam dedos, das mãos, dos pés, cartilagem, né, da orelha, nariz. Eu disse ainda há pouco, né, condição da fala. Marcas terríveis. Amado, o ser humano, né, aí perdido, o homem perdido está vivendo em meio a esse pecado e ele está carregando também marcas terríveis por conta do pecado qual ele vive. Nós olhamos e vemos tantas pessoas, né, destruindo as suas vidas, literalmente, por conta do pecado. São casais que se unem sem nenhum tipo de compromisso, vivendo no pecado, vivendo ali, até mesmo, muitas vezes, né, naquela traição e tudo mais, e de repente aquele lar é desfeito. Às vezes ali havia filhos, e aqueles filhos então vão viver com pais separados. De repente até mesmo, né, ali há uma nova união. De repente se coloca dentro de casa algum, até mesmo estuprador, que vai até mesmo violentar, fazer mal àquelas crianças. Pecado causa consequências terríveis. O pecado, ele realmente atrapalha a vida. O pecado, ele é uma doença, e uma doença profunda, né, na alma. Traz culpa, traz medo, traz inquietação. Pecado é terrível, mano. Essa semana, né, hoje, nós tivemos, inclusive, parente, né, um primo meu, 25 anos de idade, tirou sua própria vida. 25 anos. Quando a vida é para estar começando, quando alguém tem, né, um horizonte tremendo na vida, pode escolher realmente decidir tantas coisas na sua vida. 25 anos. Pediu uma furadeira emprestada, prendeu um gancho no telhado e tirou sua vida. Falando isso, né, de perto, da minha família. Mas, amado, quantas pessoas hoje não fizeram a mesma coisa? Você sabe que isso é proibido falar em jornais, telejornais não sai, você não vai ver lá falando sobre isso. Mas são inúmeras as pessoas que tiram a sua própria vida por conta de problemas que elas estão enfrentando. Ou seja, justamente por conta dos pecados os quais elas estão vivendo. A solução para essas pessoas é uma só. É Jesus Cristo. Amém, irmãos? A solução é Jesus. O homem está realmente numa condição terrível. Lembra o texto lá de João 10:10, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Irmãos, isso é verdade. É o que o diabo está fazendo, cada vez mais puxando a humanidade realmente para a destruição. Cada vez mais colocando o homem, embrenhando o homem no pecado, de forma que ele tenha maior dificuldade de sair daquele meio. Eu não sei se você já entrou numa poça de lama. A dificuldade que é para sair depois. Já atolou o carro. Agora imagina, amado, aquilo que o diabo faz com respeito, né, ao pecado. Amado, olha aqui. O pecado, ele deixa marcas terríveis. E talvez marcas que jamais poderão ser tiradas.
É uma realidade. Assim como a lepra, o pecado também, ele contamina. Ele vai contaminando as pessoas. A lepra era contagiosa, né? O leproso precisava ficar isolado. O pecado também é contagioso. A palavra de Deus, inclusive, nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim é, o pecado é contagioso. Por isso nós precisamos tomar também cuidado com respeito a isso. Cuidado de não estar perto, de não estar namorando, né? De não estar ali vislumbrando, né, o pecado, de maneira nenhuma. Preciso tomar esse cuidado. Buscar realmente estar separado, buscar viver uma vida santa, uma vida realmente que honra, glorifica ao nome do nosso Deus. A lepra também deixa pessoas impuras. A lepra era uma doença física e social. Ela deixava pessoas impuras, pessoas separadas, eram banidas, né, do seu convívio social. O pecado também deixa o homem impuro. O pecado, né, nosso pecado deixa também a nós impuros. E olha o homem, né, a condição do homem sem Cristo. Ele é tão impuro que tudo que ele toca se torna impuro também. É por isso, inclusive, que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías 64, 6, dizendo ali que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. É aquela ideia de algo tão sujo realmente. Tudo que nós tocamos se torna impuro. Não tem como nós fazermos uma obra que seja tão valorosa, uma obra que seja tão importante, a ponto realmente de podermos ganhar, inclusive, a salvação pelas nossas obras. Porque aquilo que nós fazemos se torna impuro. Veja então, irmãos, que a condição do homem é uma condição realmente terrível. É uma condição deplorável. O homem está realmente marcado pelo pecado, de forma profunda. Ele está separado de Deus. Ele está vivendo realmente contaminado com o pecado. E ele sequer, né, tem condição alguma de sair, de se desvencilhar dessa condição a qual ele está. Esse homem aqui, no texto qual nós lemos, ele sabia muito bem qual era a sua condição. Ele sabia muito bem o que era o fim, inclusive, para alguém que estava sofrendo de lepra, tal como ele. Era esperar realmente a morte. Mas, amado, de alguma forma, o texto não nos diz, talvez seja por conta da fama de Jesus que iria se espalhando naquelas regiões, mas este homem ficou sabendo de alguma forma que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Amém, irmãos? Amado, Jesus é o único que pode fazer alguma coisa pelo ser humano. Amém, não? Jesus é o único que pode realmente mudar a situação do homem. Essa condição caída, essa condição deplorável, essa condição de condenação, de morte eterna a qual o homem vive. Jesus é o único que pode fazer algo. O homem, então, ele necessita de Jesus. Amém, irmãos? Este homem aqui, olha o versículo 40, diz: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar. Este homem reconheceu a sua situação. Ele reconheceu que somente Jesus é que poderia fazer algo por ele mesmo. E esse homem, então, reconhecendo a necessidade de Cristo, ele foi até ele. O leproso não deixou, né, com que nada impedisse de chegar a Jesus. Amém, irmãos? Este homem não deixou com que nada. Mesmo aquelas leis, mesmo tudo aquilo, né, que era dito que um leproso jamais poderia fazer, aquele homem, quando ele ouviu a esperança em Cristo Jesus, ele realmente se abraçou aquilo, ele se apegou à esperança que Jesus lhe dava. E ele realmente recorreu ao Senhor Jesus Cristo. O leproso, então, pediu a Jesus, pediu a ele: olha, se queres, podes limpar-me. O leproso não deixou, né, com que as situações da vida o interrompesse de chegar até Jesus. Ele venceu o medo, ele venceu, né, o desprezo, ele venceu ali o complexo, né, o repúdio das pessoas, ele venceu tudo ali e ele se agarrou realmente a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amados, talvez você inclusive esteja aqui, né, nessa noite, ou talvez esteja nos acompanhando aí pelas redes sociais, e talvez você está assim ainda. Você ainda é alguém que ainda não recebeu o perdão de Deus, ainda não recebeu, né, a purificação dos seus pecados. Você deve se agarrar
a Cristo Jesus. Há uma necessidade, é certa, todo homem sem Cristo está realmente já condenado à morte. A sua vida está indo de mal a pior e ele vai um dia partir desta vida, e partir desta vida sem Cristo é a certeza de que ele vai estar no inferno sofrendo a condenação eterna. Mas há uma certeza de alguém que pode fazer algo, de alguém que pode mudar realmente essa condição. E essa certeza está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Está em Cristo Jesus. Jesus realmente, ele pode mudar, ele pode transformar a vida deste homem. Esse leproso demonstrou, inclusive, profunda humildade. Ele chegou ali diante do Senhor Jesus Cristo, e olha o versículo 40, dizendo que ele rogou, ele, aquele leproso, rogou ali ao Senhor Jesus Cristo, pondo-se de joelho diante dele, e clamando realmente, olha, se queres bem, podes limpar-me. Houve humildade da parte daquele homem. Ele não só reconheceu a sua situação, como ele reconheceu o poder divino de Cristo Jesus, e como ele também reconheceu a sua pequenez, que ele não era realmente digno de receber nada de bom de Deus. Amado, nós não somos dignos de receber nada de bom do nosso Deus. Amém ou não? O que nós merecemos realmente é o inferno, é o fogo do inferno, é o sofrimento eterno mesmo. Mas graças a essa graça divina, a qual Deus nos demonstrou por meio de Cristo Jesus, amém? Vindo a este mundo para mudar a nossa condição, mudar a nossa situação, dar a nós a vida eterna. Amado, este leproso, ele realmente reconheceu a sua situação, ele se humilhou diante dos pés do Senhor Jesus. Amado, essa missão, ela não pode parar, justamente porque a condição do homem é uma condição terrível e só tem condições de haver mudança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos levar este mundo que anda caído, este mundo que anda condenado ao inferno, nós precisamos levá-lo até a presença do Senhor Jesus. Ele é o único que pode mudar, ele é o único que pode, transformar realmente as vidas. O leproso aqui, ele demonstrou fé. Ele sabia que em outro lugar ele não iria achar, de maneira nenhuma, ele iria achar a solução para a sua enfermidade. Se você vai lá no livro de Levítico, continua lendo lá o capítulo 13, nós não vamos lá por conta do nosso tempo, mas você vai ver que, assim como o sacerdote, ele era responsável por diagnosticar e ver se aquilo era lepra, e até mesmo ali atestar se a pessoa estava imunda ou se não, ele também era o mesmo responsável também por dar àquele homem também a sua carta de liberdade também, caso ele não fosse mais leproso, caso alguma coisa tivesse ocorrido e a lepra tivesse sarado. Ele até poderia, sim, dar lá e dizer, olha, não, ele não tem mais lepra. Ele atestava isso. Mas o sacerdote não tinha poder nenhum para curar ninguém de lepra. Era uma obra única e exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Por isso que era um milagre tão grande. Quando alguém realmente era curado da lepra, era um milagre dado como um milagre divino mesmo. Todos reconheciam como sendo algo divino. Então veja que aquele homem, por conta da sua fé em Cristo, ele então chega ali diante do Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, se queres bem, podes limpar. E olha o versículo 41, o texto diz assim, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Amém, irmãos? Veja que este homem, chegando diante da presença do Senhor Jesus Cristo ali, ele recebeu, com fé, ele recebeu a sua cura. Amém, irmãos? A hora que a palavra de Deus nos diz, é que se nós crermos, se nós realmente depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é o único que tem realmente poder para salvar as nossas almas, para perdoar os nossos pecados, a palavra de Deus diz que se nós chegarmos diante dEle, suplicando, confessando ali a Ele os nossos pecados, a palavra de Deus diz que quando nós sairmos da presença dEle, nós sairemos justificados. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Veja que a obra é feita aqui por meio de Jesus Cristo, e só requer daqueles aos quais chegam a Ele, requer deles realmente reconhecimento da divindade de Cristo, humildade e fé. Amém, irmãos? É isso que requer de nós. Cada um de nós aqui que chegamos a receber de Cristo Jesus a salvação, nós só fizemos isso. Nós ouvimos ali as novas do Evangelho e nós realmente entendemos que nós éramos pecadores, miseráveis, que estávamos condenados ao inferno. Reconhecemos que somente Jesus é que poderia realmente mudar essa situação.
Nós então pedimos humildemente a Ele que Ele perdoasse o nosso pecado, que Ele salvasse a nossa alma. E foi justamente isso que Ele fez, por conta da fé em que nós depositamos no Seu nome. Amém, irmãos? Pela fé. O homem é salvo, né, por meio da graça, pela fé em Cristo Jesus. Veja, amado, o leproso aqui, ele realmente demonstrou fé genuína em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, veja que a situação do homem é uma situação lastimável. O homem necessita realmente de Jesus. E por fim, só em Jesus o homem vai alcançar aquilo que ele necessita. É só em Jesus. É em Jesus o homem alcança uma compaixão profunda. Amém, irmãos? Você sabe o que é isso? Compaixão? Com certeza nós sabemos. Nós sabemos justamente porque nós recebemos isso de Deus, de Cristo Jesus. Amém ou não? Mas veja como é difícil hoje encontrar, né, compaixão nesse mundo. Muitas vezes a gente até encontra compaixão, mas uma compaixão trocada, né? Se valoriza tanto aquilo que não tem tanto valor assim, não é que não seja sem valor, né, mas que não tem tanto valor assim, e aquilo que realmente deveria se dar maior valor é que se desvaloriza. Essa semana, né, nós estávamos no mercado, e ao sair do mercado ali, alguém passou e atropelou um cachorro, né? E aí os irmãos sabem todo aquele escândalo do cachorro chorando e tal. E foi ali juntando um grande número de pessoas, funcionário do mercado saiu para ver aquela coisa toda. A compaixão pelo cachorro, terrível. Não digo que tem nada de errado com isso, né? É um ser vivente. Deve ser bem cuidado, sim. Mas, amado, muitas vezes, os irmãos há de concordar comigo, muitas vezes não é demonstrado essa mesma compaixão, esse mesmo grau, por uma pessoa. Muitas vezes. Veja que a compaixão é algo realmente difícil de ser encontrado. Completamente difícil de ser encontrado. Mas veja que este homem, né, este leproso, encontrou compaixão, uma compaixão profunda em Jesus. Olha o versículo 41, mais uma vez, diz assim: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Veja, aquele mesmo momento onde aquele leproso chegou, aquele homem ali chegou, buscando realmente com que Jesus pudesse fazer algo por sua causa. Naquele mesmo momento, Jesus ali sentiu compaixão por aquele leproso e fez, e em vez, inclusive, ali de pegar em pedras, como muitos fariam, expulsando aquele homem do meio do povo, tirando ele da sua frente, Jesus ali demonstrou compaixão, amor profundo por aquele homem. Por aquele homem que estava realmente abandonado pela sociedade. Jesus demonstra uma compaixão profunda. Ele se compadeceu de tal forma, irmãos. Lembra? O leproso, ele não poderia chegar nem perto de alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós nem sabemos mais o que são essas doenças quase, né? Como lepra, tuberculose. Hoje, raramente a gente ouve falar sobre isso. Mas antigamente essas eram doenças terríveis e nojentas mesmo. Agora imagina alguém que está, a lepra fazia isso mesmo, apodrecendo em vida. Imagina o nojo que as pessoas sentiam. Imagina só, o mau cheiro terrível qual essas pessoas viviam. Mas veja que Jesus se compadece a ponto de fazer aquilo que não era comum naquela época. Lembra, o comum era expulsar, o comum era colocar para fora, era sentir nojo, era sentir repulso por aquele indivíduo. Mas Jesus aqui não só se compadece, como olha o que o texto diz, ele diz que estendeu a mão e tocou. Amém, irmãos? Olha só, a compaixão de Jesus, ela está num nível realmente acima daquilo que nós conhecemos. Muitas vezes até nós compadecemos das pessoas, querendo ajudar aquelas pessoas. Às vezes pessoas que vivem, né, a rua aí, vivendo na rua, às vezes ali até mal cheirosas, por conta de fazer suas necessidades ali, não tomar banho, tanta coisa. E às vezes a gente se compadece, a gente até dá uma ajudinha mais de longe.
Vai lá, né? De repente alimentar aquela pessoa, pede um alimento, a gente vai lá no mercado rapidinho, compra alguma coisa na sacolinha, entrega assim, ou então chega meio que no banco da praça, coloca, ó, tá aí para você, vira as costas e vai embora. Será que Jesus agiria dessa forma? Com certeza não. Provavelmente Jesus iria ali sentar junto com aquela pessoa, iria talvez ali dar um abraço naquela pessoa, iria conversar com aquela pessoa. Jesus iria realmente se compadecer daquela alma ali profundamente, a ponto realmente de demonstrar de forma veemente que ele estava realmente e se importando com aquela pessoa. Compaixão. É só em Jesus é que o homem realmente alcança compaixão desta forma. Segunda questão que só em Jesus o homem alcança, é só em Jesus que o homem alcança um toque generoso. Amém, irmãos? Um toque de generosidade. Veja que ele tocou. O toque aqui de Jesus naquele homem, com certeza deve ter tido todo um significado, né, uma importância, não só pela questão da cura, mas vai saber quantos anos já se fazia que alguém não tocava nele. Imagina. Quantos gostam de receber um abraço, né? Da esposa, dos filhos? Quantos gostam de receber um abraço? Só esses aí? Não, gosta, né? Imagina você, se nunca mais se fosse receber abraço. Eu gosto, né? Eu chego ali em casa, às vezes estou aqui estudando, chego lá em casa, aí vem o Miguel, outra hora o Adriel, né? Dá um abraço, eu gosto de abraço. Eu disse, né? Na Covid, nossa, uma das coisas ruins foi que não tinha abraço, né? E às vezes eu saía aqui na porta, aqui, o Miguel, o Adriel vinha, né, para dar o abraço e eu, opa. Imagina, né, o que é uma pessoa ficar anos e anos sem isso. Mas olha que Jesus, né, ele toca aquele homem de forma generosa, ele realmente demonstra amor, ele dá a cura àquele homem. Em Jesus, aquele homem alcança compaixão, um toque generoso e uma palavra extraordinária, que é, quero ser limpo. Amém, irmãos? A mesma palavra que eu e você escutamos no dia em que nós chegamos diante dele, sujos, imundos, cheirando mal por conta do pecado. E ali nós chegamos diante dele, com o coração quebrantado, pedindo para ele, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me salvar. E foi a mesma palavra que nós ouvimos. Eu quero ser limpo. Recebe agora o perdão dos seus pecados, a salvação. Foi o que nós ouvimos de Jesus. Amém, irmãos? Naquele momento, foi o que nós ouvimos de Jesus. Agora veja, irmãos, e nós finalizamos com isso. Este homem encontra ali em Jesus realmente aquilo que ele necessitava. Ele recebe de Jesus o milagre. Um milagre tremendo na sua vida. Agora ele já não é mais um leproso. Agora ele já não mais tem de viver ali afastado das pessoas às quais ele ama. Ele já não tem que viver em isolamento. Mas agora ele pode, né, novamente se socializar com a sua família, com aqueles que ele ama. Ele pode voltar para dentro da cidade, para dentro da sua casa, no aconchego do seu lar. Há uma mudança tremenda na sua vida. Mas olha o que Jesus diz, versículo 44. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Algo interessante, irmãos, é que, olha, muitos vão olhar para este texto, talvez você já olhou várias vezes para esse texto, e vai olhar como é que pode, depois de alguém ter recebido tamanha graça de Cristo, e desobedecer a ordem a qual ele deu, né? Talvez a gente olhe assim, não é assim? Mas, amado, veja bem, eu acredito que até mesmo, né, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não levou nem tanto em consideração a desobediência deste homem, justamente porque este homem não conseguiu ficar calado por tamanha graça a qual ele recebeu. Amém ou não? Amado, é importante que nós venhamos nos inteirar realmente daquilo que Jesus fez na nossa vida. Éramos nós aqui. O retrato nesse texto é o retrato da minha vida, da sua vida. Era realmente nós. Homens leprosos, contaminados, condenados
à morte eterna, ao inferno, mas que recebeu graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ao invés de seguir este homem e realmente de irmos e anunciarmos aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, muitas vezes nós temos nos calado, nós estamos em silêncio. Veja que Jesus aqui ele tinha um propósito, uma finalidade para dizer para aquele homem que ele não deveria dizer. Mas veja que aquele homem não se conteve, tamanha alegria. Ele realmente processou, ele entendeu o tamanho da graça a qual ele recebeu por meio de Jesus Cristo. E por isso ele saiu. E ele começou a anunciar, olha o versículo 45, diz assim: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, e o divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em um lugar deserto, e de todas as partes iam ter com ele. Veja, amado, Jesus havia dito, olha, não fala nada para ninguém, mas aquele homem não se conteve, tamanha a graça que ele recebeu, ele saiu falando para todo mundo. Ele anunciou na cidade toda, de forma que Jesus já não podia mais entrar na cidade. Eu fico imaginando, né? Ele anunciando para todas as pessoas na cidade, e as pessoas daquela cidade, de repente, indo para outra cidade, e na outra cidade ali, falando, olha, Jesus acaba, né? Aquele rabino, Messias, acaba de curar um homem leproso, há anos, que sofria de lepra. Ele curou, ele está com a pele limpa, clara, uma pele como de um bebê. E as pessoas agora da outra cidade também vindo para ver quem era Jesus, quem era esse que tinha feito tamanho milagre. E o texto diz que foi tamanho a divulgação daquilo que Jesus havia feito na vida deste homem, de forma que já não se podia entrar publicamente na cidade. E agora ele ficava, né, do lado de fora. E multidões ali, seguindo ele, multidões ali, indo conhecer quem é esse Jesus. Amado, Jesus fez uma obra maravilhosa na minha e na sua vida, amém ou não? A salvação a qual Ele nos deu, a transformação da vida a qual Ele operou em nós, amado, isso jamais pode ficar escondido. É realmente necessário que nós venhamos pregar, mostrar este Jesus que realmente muda a condição humana, este Jesus que realmente tem poder para fazer um milagre, transformar as vidas de tantas pessoas aí fora, que estão com seus lares destruídos, que estão com as suas vidas destruídas, estão aí realmente envolvidos com droga, o diabo tentando arrebatar suas vidas. É necessário que nós venhamos até eles, mostrar que Jesus pode mudar a vida deles, completamente, amém, irmãos? Assim como mudou a vida deste homem, assim como mudou a minha vida, assim como mudou a sua vida. É inconcebível que nós, como igreja de Cristo Jesus, que sabemos da condição que um mundo perdido anda diante de Deus, e sabendo do poder de Cristo Jesus para mudar essa situação, é inconcebível que nós fiquemos parados enquanto há pessoas e mais pessoas caminhando a passadas largas para o inferno, partindo deste mundo, rapidamente. Dizem que a cada segundo que o seu relógio bate aí, 2 pessoas partem desta vida. Ou seja, cada minuto, 120 pessoas partem desta vida. E a grande maioria dessas pessoas partem deste mundo sem Cristo Jesus. Missões. Essa obra não pode parar por conta justamente da situação, da condição humana. Amém, irmãos? Que Deus venha nos ajudar. Nós, como igreja, né, de Cristo Jesus, possamos ter um despertar nesta questão espiritual e realmente possamos vir pregar o Evangelho. Buscar realmente tirar o maior número de pessoas deste caminho largo de condenação no qual eles se encontram, levando-os a Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e nós vamos orar.